Sabe aquela ideia de que o espaço é a fronteira final? Bom, talvez a gente precise olhar um pouco mais para baixo, aqui mesmo na Terra. Vamos mergulhar num mundo que parece mais alienígena que qualquer planeta por aí. As profundezas dos nossos oceanos. Um lugar de escuridão total, pressão absurda e criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. E para começar a entender a dimensão disso, se liga nesse número. Mais de 95% dos oceanos ainda são um completo mistério. É basicamente um mundo inteiro debaixo d'água, do qual a gente não faz a menor ideia do que existe. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. As criaturas que vivem lá embaixo não são só diferentes. Elas parecem, de verdade, pertencer a outro mundo. Foram esculpidas por condições extremas de frio, de escuridão e de uma pressão que é difícil até de imaginar. Ok, então, como é que se sobrevive num lugar desses? A gente começa pelo básico, comida. E as táticas de caça por aqui, nossa, são de outro nível, coisa de pesadelo mesmo, totalmente adaptadas para um mundo sem nenhuma luz. O nosso primeiro exemplo tinha que ser ele, o clássico do terror das profundezas, o tamboril. Pensa nesse peixe não como um simples predador. Ele é uma armadilha biológica ambulante, um mestre em atrair suas presas na escuridão completa. Vamos dar uma olhada no kit de caça dele. Primeiro, ele vive a profundidades com uma pressão que nos esmagaria em um instante. Sua arma principal é uma isca que brilha no escuro, tipo uma lanterninha natural. E o golpe final? Uma mandíbula que se expande para engolir presas que são às vezes maiores que ele mesmo, porque lá embaixo não dá para desperdiçar nenhuma oportunidade de lanche. A estratégia é genial e mortal na mesma medida. Na escuridão absoluta, qualquer pontinho de luz é irresistível, chama atenção. E o tamboril explora essa curiosidade de um jeito fatal. É a natureza sendo, bom, a natureza, incrivelmente eficiente e implacável. Agora, outra tática bem sinistra é a da emboscada. E o mestre nisso é o Stargazer. O nome dele já entrega o jogo, né? Aquele que olha para as estrelas. Ele se enterra inteirinho na areia, deixando só os olhos e a boca para fora, esperando. E como se não bastasse, algumas espécies ainda podem dar choques elétricos ou têm espinhos venenosos, só para garantir o sucesso. E já que o assunto é apetite, a gente precisa falar do peixe negro engolidor. A habilidade desse aqui é simplesmente absurda. O estômago dele é basicamente uma bolsa elástica gigante, o que permite que ele engula presas várias e várias vezes maiores do que ele. É aquela lógica da sobrevivência. Come o que der hoje, porque amanhã, quem sabe? Mas claro, sobreviver não é só sobre caçar, é sobre resistir. Então agora a gente vai ver as adaptações físicas mais extremas, as que são necessárias só para conseguir existir debaixo de uma pressão que pulverizaria qualquer um de nós. E isso leva a uma pergunta fundamental. Se não tem quase nenhuma luz, como é que se enxerga? Pois é, a evolução encontrou uma das soluções mais bizarras que existem, e o exemplo perfeito é o peixe olhos de barril. A solução dele é uma daquelas maravilhas da biologia. Primeiro, o crânio dele é literalmente transparente. Sim, dá para ver através. Segundo, os olhos dele, que são essas duas esferas verdes, ficam protegidos dentro da cabeça. E terceiro, eles normalmente ficam apontados para cima, para detectar a silhueta de qualquer presa contra a pouquíssima luz que vem lá da superfície. Exato. A cabeça transparente dele funciona como o cockpit de um avião de caça, sabe? Dá um campo de visão super protegido e perfeito para escanear as águas em busca de comida. É uma solução simplesmente extraordinária para um problema extremo. E quando o assunto é adaptação à pressão, poucos são tão famosos quanto o peixe-gota, o blobfish. E aquela aparência estranha, meio derretido, a que a gente vê nas fotos, não é um defeito. Na verdade, é justamente o segredo da sobrevivência dele. Pensa bem, a mais de 1.200 metros de profundidade, a pressão é tão forte que ossos normais seriam esmagados. O corpo gelatinoso dele tem uma densidade parecida com a da água, o que o deixa flutuar sem gastar energia. Aquela aparência de rosto triste só acontece quando ele é trazido para a superfície e a descompressão deforma tudo. Lá no habitat dele, ele é, bom, normal. Mas afinal, quem realmente se dá bem nesses ambientes? Por incrível que pareça, um dos peixes mais abundantes por lá é o granadeiro. Ele se adaptou tão, mas tão bem, que se estima que ele corresponda a cerca de 15% de toda a população de peixes de águas profundas. Um verdadeiro sucesso. Agora, para a nossa parte final,
todo esse mistério, toda essa escuridão impenetrável, claro que isso sempre alimentou a imaginação humana. Foi daí que nasceram mitos e lendas de monstros colossais que habitam o fundo do mar. A lenda do Kraken é o exemplo perfeito. Aquele monstro marinho gigante que arrastava navios inteiros para o fundo. Hoje a gente sabe que a lenda provavelmente foi inspirada em encontros reais com lulas colossais, ou seja, criaturas gigantescas que existem de verdade, mostrando como a realidade pode ser a semente do mito. Mas nem todos os monstros são apenas mitos. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o tubarão branco, um predador que já é super respeitado. Do outro, o ancestral dele, o megalodon. A diferença de escala é avassaladora. O megalodon não era só um tubarão grande, era um monstro do tamanho de um ônibus com uma mordida que podia simplesmente esmagar uma baleia. E essa linha do tempo mostra bem a trajetória dele. Durante milhões de anos, o megalodon foi o rei indiscutível dos oceanos, ponto final. A extinção dele deixou um vácuo no topo da cadeia alimentar que nunca mais foi preenchido por um único predador daquele porte. E o megalodon não estava sozinho nessa. Como o gráfico mostra, a pré-história teve outros gigantes, como o mossasauro. Tudo bem, a baleia azul ainda é o maior animal que já existiu, mas a era dos superpredadores marinhos não foi lenda não, foi uma realidade bem aterrorizante. E tudo isso nos traz de volta ao ponto inicial. O mar profundo continua sendo a última grande fronteira do nosso planeta. A verdade é que a gente mal arranhou a superfície do que existe lá embaixo. E a reflexão que fica é essa. Cada nova descoberta no abismo revela seres mais estranhos do que a gente poderia sonhar. Se essas são as criaturas que a gente já encontrou nesses pouquíssimos % que exploramos, o que mais será que está lá, à espreita, esperando para ser descoberto nessa vasta e eterna escuridão? A busca por respostas, bom, ela está só começando.